Teosofia na Alemanha. A Sociedade Teosófica está presente em mais ou menos 60 países. Então, por que a Alemanha? O Edmar já falou que eu sou alemão, então recentemente me interessei em saber como é a teosofia na Alemanha, porque eu conhecia a teosofia somente aqui no Brasil. Então fiz umas pesquisas e depois fui convidado a fazer essa palestra aqui. Eu quero compartilhar com vocês o que achei. Não vou falar somente sobre fatos alemães, né? Espero também passar alguns conhecimentos gerais para vocês. Essa palestra é dividida em duas partes. Antes de 1875, ou seja, ano da fundação da Sociedade Teosófica, em geral eu vou falar simplesmente ST, e a segunda parte após 1875. A primeira parte trata de movimentos ou objetivos semelhantes aos teosóficos. Então vou tratar de místicos alemães, Jacob Böhme e a teosofia, Rosa Cruzes e maçons. Obviamente, dá para dar apenas algumas pinceladas sobre esses temas, né, porque cada um seria uma palestra ou mesmo um seminário inteiro. Pode-se falar muito sobre todos esses itens. Na segunda parte, vou falar então sobre a teosofia na Alemanha após 1875. Aí vou abordar Blavatsky, HPB Blavatsky, né, e a Alemanha, entidades teosóficas alemãs até hoje, teosofistas alemães de primeira hora e cartas dos mestres para teosofistas alemães e também teosofistas alemães mencionados nas cartas. Então, primeiro, místicos alemães. O que místicos tem a ver com a teosofia? Bom, aqui certamente já ouviram falar bastante de místicos. Também já teve um seminário na Sociedade Teosófica sobre a vida mística, de Raul Branco, e um seminário também sobre a teosofia dos místicos, de Pedro Oliveira. Em A Voz do Silêncio, HPB, Helena Petrovna Blavatsky, menciona os poucos e verdadeiros místicos na Sociedade Teosófica. Místico vem do grego mystikos, que significa secreto, misterioso, oculto. Mas tem pelo menos dois sentidos de místico ou de misticismo. E ele é parecido com ocultismo. Então se trata de coisas misteriosas, ocultas. Mas, por outro lado, misticismo é uma forma de religiosidade. Há uma definição de místico no glossário do volume 1 do livro Isis Sem Véu, de Blavatsky, esse livro, onde ela diz: místicos, os iniciados, por um lado, mas no período medieval e nos posteriores, o termo foi aplicado a homens que, como Böhme, o teósofo, e outros, acreditavam numa comunhão direta interior com Deus, análoga à inspiração dos profetas. E Raul Branco, palestrante daqui, autor, diz: os místicos são consumidos por uma paixão para encontrar o caminho que leva ao estado de consciência que nos propicia o conhecimento da realidade. Trata-se de um conhecimento não intelectivo. É aquele conhecimento que é derivado de uma percepção transcendental ou uma percepção interior, ou de uma revelação interior. Então, rapidamente, os místicos alemães mais importantes. A primeira, Hildegard von Bingen, ou em português, Hildegarda de Bingen, século XII, monja beneditina, mística, teóloga, compositora, pregadora, naturalista, médica informal, poetisa, dramaturga e escritora alemã. Então, parece um gênio universal. E também se diz sobre o seguinte: personalidade muito citada, mas de fato pouco conhecida pelo grande público, rompendo as barreiras dos preconceitos contra as mulheres que existiam em seu tempo.
Foi respeitada como uma autoridade em assuntos teológicos e louvada por seus contemporâneos em altos termos. Ela teve uma primeira experiência mística aos 42 anos e ela mesma escreveu: "Os céus se abriram e uma luz ofuscante de excepcional fulgor fluiu para dentro do meu cérebro. Subitamente entendi o significado das exposições dos livros", ela se refere aos livros da Bíblia. Depois ela teve muitas outras visões e experiências místicas, foi venerada como santa durante a sua vida, mas na verdade nunca foi oficialmente canonizada. Um místico muito mais conhecido do que ela é Mestre Eckhart, no século XIII, XIV, cujo nome era Eckhart von Hochheim. Era um frade dominicano, teólogo, filósofo. Ele também teve experiências místicas. O nome Mestre Eckhart, que significa em alemão é Meister Eckhart, ele obteve porque ele ganhou esse título de mestre em 1302 na Universidade de Paris. Mais tarde, alguns anos mais tarde, também fez novos estudos em Paris, na famosa universidade. Entre outras coisas, ele foi vigário-geral à frente de uma imensa província que vai dos Países Baixos e do norte da Alemanha até a região de Praga. Ou seja, ele era muito importante, mas apesar de sua importância, ele foi perseguido pela Inquisição. Em 1326, foi investigado e acusado de heresia. Houve um longo processo, durante o qual, inclusive, ele se defendeu diante do Papa, que estava na época em Avignon, na França, mas, felizmente para ele, certamente, ele morreu antes do fim do processo. Vejamos algumas opiniões sobre ele. Mestre Eckhart foi um dos mais fecundos pensadores da filosofia alemã medieval. Ele se insere na longa corrente de uma mística neoplatônica. Schopenhauer, o filósofo alemão, diz que ele foi o pai do misticismo alemão. E nosso colega Raul Branco diz: muitos consideram Eckhart como o maior de todos os místicos especulativos. Nesse livro, Mestre Eckhart, em português, o autor, Luiz Carlos Lisboa, diz: o pensamento de Eckhart não é simples. Trata-se de uma mística, de uma dialética inspirada em Platão ou em Plotino. Eckhart pode ser compreendido como uma alma devorada pelo amor de Deus, favorecida talvez por um sentimento intenso da presença divina. Outros místicos alemães conhecidos foram dois discípulos de Eckhart, Johann Tauler e Heinrich Suso, ou Henrique de Souza. Um outro místico conhecido é Ângelo Silesius, que na verdade era um poeta, mas um poeta cristão místico. Bem mais importante foi Jacob Boehme, para o qual eu dediquei um item separado, intitulado Jacob Boehme e a Teosofia. O tema teosofia, como todo mundo sabe, significa sabedoria divina. Foi cunhado por Ammonius Saccas, filósofo grego, no século III d.C., em Alexandria, Egito, que fundou a escola neoplatônica. Na Wikipédia portuguesa, quando você procura teosofia, se explica que teosofia é a doutrina e movimento iniciados por Blavatsky. Mas, na Wikipédia alemã, por exemplo, se distingue uma teosofia moderna, aquela de Blavatsky, de uma teosofia clássica, que seria um tipo de misticismo. E essa teosofia clássica é dividida em judaica e cristã. A cristã do alemão Jacob Boehme e do sueco Swedenborg. Obviamente vou falar sobre Jacob Boehme, cujo nome em alemão se pronuncia Jacob Böhme. Ele era sapateiro, nunca frequentou uma universidade. Aos 24 anos, ele teve 3 experiências místicas, mas não falou para ninguém. Somente aos 37 anos, ele escreveu um texto
Aurora, em alemão, obviamente. E como ele não tinha nenhuma instrução formal, ele escreveu muito mal, muito de maneira desajeitada. Mas o conteúdo era profundo e seus amigos perceberam isso, copiaram o texto e o divulgaram. Böhme era luterano e esse texto estava em desacordo com a doutrina da Igreja Protestante. Então ele foi acusado de heresia e proibido de escrever sobre assuntos teológicos. Nesses anos que ele não podia escrever nada, ele leu muito, entre outros sobre Paracelso, sobre o neoplatonismo, sobre os místicos, alquimia, cabala. E com isso, obviamente, lendo muito, sua capacidade de redação melhorou muito. Mesmo assim, considera-se que a sua linguagem é bastante difícil. A partir de 1619, escreveu 32 obras e muitas cartas também. Ele foi novamente acusado de heresia, mas como seu maior crítico morreu, ele não foi condenado. Os motivos de seus escritos foram principalmente suas experiências místicas e seu descontentamento com o dogmatismo da Igreja Protestante. 3 dos títulos das suas obras contém a palavra teosofia. Por isso, também falei esse item, Jacob Böhme e a teosofia. Essas obras são 6 pontos teosóficos, cartas teosóficas e questões teosóficas. Como ele tinha lido nos neoplatônicos, discípulos de Ammonium Saccas que tinham introduzido esse termo, então muito provavelmente ele tomou esse termo deles, dos neoplatônicos. Aí tem uma frase que diz o seguinte: talvez o maior ensinamento de Böhme a respeito da senda espiritual seja seu diálogo sobre a vida suprassensorial. É um diálogo com perguntas de um discípulo e as respostas de um mestre. Esse diálogo começa assim, só para se ter uma pequena ideia. Discípulo: como posso alcançar a vida suprassensorial, a fim de poder ver e ouvir Deus? O mestre: quando puderes elevar-te por um instante àquele lugar onde nenhuma criatura habita, então ouvirás o que Deus fala. E o discípulo pergunta: isto está perto ou longe? O mestre: está em ti. E se puderes, por um momento, silenciar todas as tuas vontades e teus pensamentos, ouvirás as inexprimíveis palavras de Deus. Blavatsky mencionou Böhme várias vezes, chamando ele de um dos grandes filósofos. No seu livro A Chave para a Teosofia, ela, falando sobre Ammonium Saccas, diz: assim como Jacob Böhme e outros grandes videntes e místicos, disse que Ammonium Saccas obteve a sabedoria divina por revelação em sonhos e visões. Ou seja, a mesma coisa vale para Jacob Böhme. E também tem um verbete, Böhme, no glossário teosófico, onde consta, entre outras coisas, grande filósofo místico, um dos mais eminentes teósofos dos tempos medievais. Franz Hartmann, sobre o qual ainda vou falar depois, um teosofista alemão, escreveu uma vida e doutrina de Jacob Böhme. E nesse texto, ele diz: comparei cuidadosamente as doutrinas de Jacob Böhme com aquelas dos sábios orientais, como as mencionadas na doutrina secreta e na literatura religiosa do Oriente. Encontrei a mais notável harmonia entre elas quanto ao significado esotérico. De fato, a religião de Buda, Krishna e aquela do Cristo me parecem ser uma mesma e idêntica religião. Rosa Cruzes. Quais seriam as semelhanças com a teosofia? Na Wikipédia se encontram as seguintes afirmações. De um modo geral,
os rosacrucianos defendem a fraternidade universal entre todos os homens. Para os rosacrucianos, os homens podem desenvolver suas potencialidades para tornarem-se melhores, mais sadios e felizes. O rosacrucianismo tem por objetivo primordial levar o homem ao autoconhecimento e à manifestação de sua real natureza espiritual, a fim de contribuir para a evolução de toda a humanidade. Esses objetivos, segundo os rosacrucianos, podem ser atingidos por meio de uma mudança pessoal de hábitos, pensamentos e sentimentos. Segundo eles, isto só é possível ao dissipar o véu da ignorância que cobre os olhos dos homens. Tradicionalmente, os Rosacruzes se dizem herdeiros de tradições antigas que remontam à alquimia medieval, ao gnosticismo, ao ocultismo, ao hermetismo no Antigo Egito, à Cabala e ao neoplatonismo. Vendo tudo isso, percebe-se que há muita coisa em comum com a teosofia. Faltam aqui as referências às tradições orientais, principalmente hinduísmo e budismo. Existem muitas linhagens de Rosacruzes, mas todas reconhecem que a designação Rosacruz vem de um personagem chamado Christian Rosenkreuz. Só que alguns autores se perguntam se não é uma lenda, se ele nem existiu, ou se é um nome fictício de um personagem real. O fato é que em 1714 foi publicado na Alemanha um texto intitulado Fama Fraternitatis RC, traduzido como Chamado da Fraternidade da Rosacruz, um texto em alemão. Aqui a capa dessa obra. Só a palavra fama, a expressão Fama Fraternitatis em latim, o resto em alemão. E nesse texto se diz sobre Christian Rosenkreuz. Nascido em 1378 na Alemanha, sua educação começou aos 4 anos numa abadia onde aprendeu grego, latim, hebraico e magia. Em 1393, acompanhado de um monge, visitou Damasco, Egito e Marrocos, onde estudou com mestres das artes ocultas. Após seu retorno à Alemanha, em 1407, teria fundado a Fraternidade da Rosacruz, de acordo com os ensinamentos obtidos pelos seus mestres árabes, que o teriam curado de uma doença e iniciado no conhecimento de práticas do ocultismo. No glossário teosófico, que eu já mostrei aqui, se diz coisa muito parecida. A Sociedade dos Rosacruzes era uma fraternidade alquímica, cabalística e teosófica. O fundador desta fraternidade, entre cujos membros mais esclarecidos encontrava-se o grande Paracelso, foi um alemão chamado Christian Rosenkreuz, nascido em 1378. Foram publicadas mais 2 obras na Alemanha que criaram a base do ensinamento dos Rosacruzes. As Confissões da Fraternidade Rosacruz, primeiro em latim, depois traduzido para alemão, e depois em alemão, Núpcias Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Todas as 3 obras eram obras anônimas, mas na autobiografia do teólogo alemão Johann Valentin Andrea, ele afirma ser o autor da 3ª obra. E algumas pessoas se perguntam se não foi autor das 3, e outros afirmam que não foi autor de nenhuma. Enfim, não se tem total certeza. O que ficou claro é a ligação dos Rosacruzes, tanto com a teosofia quanto com a Alemanha. Maçons. Alguns teósofos são também maçons. Vejamos algumas semelhanças aqui também com a teosofia. A maçonaria é uma sociedade fraternal que admite todo homem livre e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas principais exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, tenha boa índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico
E o filme propôs de tratar sempre de em busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes, ou seja, muitos ideais em comum com a teosofia. Em 1723, foi fundada a primeira grande loja da Inglaterra. Na verdade, a primeira grande loja em Londres. E 10 anos depois, a primeira loja alemã em Hamburgo. Em 1738, o príncipe herdeiro da Prússia, o posterior rei Federico o Grande, se tornou maçom. E quando ele era rei, os trabalhos templários foram realizados no Palácio Real em Berlim. Em 1785, o poeta alemão Schiller escreveu um poema muito famoso, intitulado Ode, às vezes também falado de Hino à Alegria, que foi encomendado, esse poema, por uma loja maçônica. E, pouco depois, algumas estrofes foram integradas pelo compositor alemão Beethoven no último movimento da sua Nona Sinfonia. Em 1955, um maçom alemão sugeriu que um trecho desse quarto movimento fosse escolhido como hino da Europa. E isso aconteceu em 1985, quando então parte do quarto movimento da Nona Sinfonia, mas sem a letra do poeta Schiller, foi escolhido como hino da União Europeia. Maçons alemães mais conhecidos internacionalmente, obviamente tem muitos maçons alemães, mas conhecidos internacionalmente, os mais conhecidos são Johann Wolfgang von Goethe, o maior poeta e escritor alemão, um dos maiores do mundo, cuja peça Fausto, também sua obra mais conhecida, é repleta de simbologia e filosofia maçônicas. E Wolfgang Amadeus Mozart, ou como se diz, Mozart, cuja ópera A Flauta Mágica é considerada uma ópera maçônica. Inclusive tem um livro em português, ou traduzido para o português, intitulado A Flauta Mágica, ópera maçônica. Agora vamos à segunda parte, ao cerne da questão, teosofia na Alemanha, após 1875, após a fundação. Fundação acontecida em Nova York. Os principais fundadores foram Helena Petrovna Blavatsky, HPB, ou só Blavatsky, que era russa, Henry Steele Olcott, que era americano, norte-americano, e William Quinn Judge, que era irlandês, mas depois com nacionalidade americana. Uma história detalhada dos começos da Sociedade Teosófica se encontra no livro Raízes do Oculto, de Olcott, que é o primeiro volume de 6 que ele escreveu, com o título Old Diary Leaves, em inglês, folhas de um velho diário. Em português, então, por enquanto, só existe o primeiro volume, Raízes do Oculto, muito interessante esse livro, e aqui a versão inglesa. Desde 1882, a sede internacional da Sociedade Teosófica se encontra em Adyar, no sul da Índia. Os primeiros presidentes foram o próprio Olcott, de 75 a 1907, e depois Annie Besant, inglesa, até 1933. Aqui uma foto do prédio principal dessa sociedade, uma foto de 1890. Aqui um salão, o salão principal desse prédio principal, em Adyar, onde estão penduradas as bandeiras dos países nos quais se tem a Sociedade Teosófica, e inclusive se vê aqui a bandeira brasileira. Aqui uma foto de uma convenção internacional com a
atual presidente Gerard Bournier, aqui, e uma estátua de Blavatsky e Olcott. Mas vamos à Alemanha. Blavatsky e a Alemanha. Nesse livro, nessa biografia volumosa de Sylvia Cranston, a autora diz: no patrimônio hereditário imediato de Blavatsky, há sangue russo, francês e alemão. O sobrenome dos pais era Hahn, que significa galo em alemão. O nome de solteira de Blavatsky era Helena Petrovna von Hahn. Diz a biógrafa ainda: os Hahn, condes e condessas, eram bem conhecidos na Alemanha e na Rússia, para onde os ancestrais de Pedro migraram várias gerações antes de seu nascimento. Ou seja, os Hahn viviam várias gerações na Rússia e não falavam mais alemão quando Blavatsky nasceu. Mas Blavatsky esteve na Alemanha durante algum tempo. Então vejamos as estadas de Blavatsky na Alemanha. A primeira em 1884, quando em agosto ela foi de Londres para Elberfeld, junto com alguns teosofistas. Aqui temos um mapa da Alemanha. Isso para se ter uma ideia, Elberfeld fica aqui no oeste da Alemanha. Por que Elberfeld? Porque uma família de teosofistas, a família Gebhardt, morava lá. Depois vou falar várias vezes ainda dessa família. O coronel Olcott, o presidente, tinha chegado 2 semanas antes. E Blavatsky ficou então na casa dos Gebhardt até início de outubro. Ela recebeu visitas de vários teosofistas importantes, como os Sinnett, os Arundel e outros. E a casa dos Gebhardt era quase que um quartel-geral da ST nesse período. Em 2 de outubro, houve até mesmo uma reunião do conselho. 2 dias depois, Blavatsky foi para Londres. A segunda estada ocorreu em 1885-86. Em final de julho de 85, ela decidiu ir a Würzburg porque ela queria se tratar na estação termal Bad Kissingen, perto de Würzburg. Würzburg, para também se ter uma ideia, mais aqui ao sul, no centro-sul da Alemanha. Então ela chegou mais ou menos em 12 de agosto, junto com Babaji, um teosofista indiano, e alugou um apartamento. Em setembro, recebeu visitas de vários teosofistas. Em Würzburg, alguns já talvez tenham lido a biografia, ela escreveu parte da doutrina secreta. Em março de 86, ela tinha cerca de 300 páginas prontas. Em português, não sei se todo mundo conhece, tem essa doutrina secreta, existe em 6 volumes, aqui o volume 1. Mais ou menos em 8 de maio, ela mandou manuscritos da doutrina secreta para adiar e partiu de Würzburg, ou seja, ficou lá cerca de 9 meses. Ela queria ir a Ostende, na Bélgica, mas, a caminho, recebeu o convite do Gustav Gebhardt para se hospedar novamente na casa dele, em Elberfeld. Ela aceitou e ficou, então, mais uma vez, 2 meses na casa dele, de 9 de maio a 8 de julho, e, então, com isso, terminam suas estadas na Alemanha. Agora, a Sociedade Teosófica na Alemanha. 4 anos depois da fundação, nos Estados Unidos, foi fundada uma loja Isis, em Hamburgo. Os membros estudaram praticamente apenas o livro Isis Sem Véu, primeiro livro da Blavatsky. Mas essa loja, o grupo, não possuía o documento oficial de constituição, então não era uma loja oficial. E também existiu por pouco tempo. Em 84, foi fundada a loja Germânia, também chamada de Sociedade Teosófica Germânia. Foi, portanto, a primeira loja oficial alemã e a segunda na Europa, depois daquela de Londres. Ela foi fundada na presença do presidente Olcott, na casa da família Gebhardt, em Elberfeld, e presidida por Wilhelm Hübbe-Schleiden,
que eu vou mencionar várias vezes ainda. Tinha mais ou menos 33 membros essa loja. Ela existiu apenas durante 2 anos, até 86, mas fez um bom trabalho de divulgação da teosofia. Ela foi extinta por causa dos escândalos causados pelo caso Coulomb, em 84, e pelo relatório Hodgson, em 85. Quem não sabe, esse relatório Hodgson havia sido encomendado pela Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres. Ele afirmou que Blavatsky estava fraudando as cartas dos mestres, ou seja, as cartas dos mestres não eram autênticas. Então houve muito barulho por causa disso, nós vamos ver ainda consequências, mas um século depois, em 1986, essa mesma Sociedade para Pesquisas Psíquicas se retratou após um relatório de Vernon Harrison. E eles mandaram um comunicado dizendo: novo estudo chega à conclusão de que Madame Blavatsky, cofundadora da Sociedade Teosófica, foi acusada injustamente. Voltando à Alemanha. Em Berlim, aquele Hübbe-Schleiden, que eu já mencionei, fundou 2 grupos de teosofistas. Em 1892, uma União Teosófica, e em 93, um Círculo Esotérico. Os 2 se juntaram e formaram a Sociedade Teosófica Alemã, fundada novamente na presença de Olcott e presidida por Hübbe-Schleiden. Porém, um ano depois, ocorreu uma cisão na Sociedade Teosófica Internacional, quando William Judge fundou a Sociedade Teosófica na América. A Sociedade Teosófica Alemã, ST Alemã, permaneceu fiel a ST de Adyar. Nos anos finais do século XIX, surgiram vários grupos de teosofistas na Alemanha, e cada um se dizendo representantes da teosofia. Entre parênteses, em 1899 foi publicada a tradução alemã da doutrina secreta. Em 1901, houve um congresso na Alemanha para unificar os diversos grupos que existiam, mas sem sucesso. Aí, em 1902, essa ST alemã foi extinta e foi fundada a seção alemã da Sociedade Teosófica, na presença de Annie Besant. Essa seção alemã tinha cerca de 100 membros. Rudolf Steiner, bastante conhecido como antropósofo, que era austríaco, era membro da ST alemã apenas desde janeiro, mas já foi eleito secretário-geral. Temos aqui uma foto de Steiner com Annie Besant, quando ela já era presidente. Sobre ele tem que falar o seguinte: Steiner, posteriormente, se voltou contra a importância dada ao hinduísmo na ST de Adyar e enfatizou as tradições ocidentais, hermetismo, cabala, neoplatônicos, rosacruzes. Aí houve tensões entre ele e Annie Besant, e também tensões dentro da própria seção alemã da ST. Houve depois uma divisão, a maioria seguiu Steiner, e uma minoria em volta de Hübbe-Schleiden ficou com a ST de Adyar. Em 1911, ele fundou a Liga para Trabalho Antroposófico dentro da seção alemã da ST. E os membros da seção alemã fiéis a Besant e a ST de Adyar foram convidados a se retirar. Depois, Steiner exigiu até mesmo que Annie Besant se demitisse da presidência. E ele criou a sua Sociedade Antroposófica em final de dezembro de 1912 e, em março de 1913, Besant excluiu a seção alemã da ST
da ST de Adyar. Mas, como Hübschleiden e alguns outros membros tinham ficado fiéis a Besant, ela autorizou a refundação da seção alemã da ST no mesmo ano de 1913. Um ano depois, começou a Primeira Guerra Mundial, que criou novas dificuldades para a ST, e em 1916 morreu Hübschleiden, presidente e membro mais importante, e a seção alemã da ST parou de funcionar. Depois da guerra, em 1918, a seção alemã ressurgiu, mas em 1935 foi interditada pelos nazistas. Depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, ela foi reconstituída com dificuldade em 1946 na Alemanha Ocidental. Na Alemanha Oriental, comunista, continuou proibida. Hoje, ela existe com o nome de Sociedade Theosófica Adyar na Alemanha, com sede em Berlim e 8 lojas em diversas cidades. A primeira página do site dessa sociedade, em alemão, infelizmente só em alemão. Mas existe uma outra sociedade teosófica na Alemanha que tem esse nome, Sociedade Teosófica na Alemanha. E no seu site afirma que foi fundada em 1897 por Dr. Franz Hartmann. É que Hartmann tinha se ligado à ST na América, né, que havia sido fundada pelo dissidente William Judge. Essa outra sociedade, na Alemanha, tem lojas em 5 cidades, também bastante ativa, com numerosos eventos, e edita uma revista Teosofia Hoje desde 1982. Aqui a primeira página do site dela. E uma outra, né, que não está ligada à sociedade de Adyar, mas ela também recomenda principalmente livros de Blavatsky, também de Annie Besant, de Taimni e, obviamente, Franz Hartmann, o fundador, e alguns outros autores. Vejamos teosofistas alemães de primeira hora. A família Gebhardt, a irlandesa Marie L'Estrange, se casou com um cônsul alemão, Gustav Gebhardt, em Nova York, depois foram para a Europa, e os dois se interessavam por esoterismo e ocultismo. Como já vimos, na casa deles, em Elberfeld, foi fundada a primeira loja teosófica alemã. A esposa, Marie Gebhardt, se tornou vice-presidente, o marido tesoureiro, o filho, Franz Gebhardt, secretário, e 2 outros filhos também eram membros. Como vimos, Blavatsky esteve na casa deles durante 6 semanas em 84 e depois em 86 de novo. Wilhelm Hübschleiden, presidente, já vimos, da primeira loja teosófica oficial, da ST alemã, e ele começou a editar uma revista chamada Sphinx, em 86, que editou durante 10 anos. Ele permaneceu fiel às ST de Adyar, como já vimos, e também a Annie Besant, nas controvérsias com Rudolf Steiner. A Sylvia Cranston, biógrafa de Blavatsky, diz sobre ele: o presidente da sociedade na Alemanha, Dr. Wilhelm Hübschleiden, fez 5 visitas a Blavatsky em Würzburg. Simpático e sempre jovial, ele era um hóspede bem-vindo onde quer que fosse. Hübschleiden era um erudito escritor. Mas aí ele vai contar um acontecimento. Vários anos depois de suas visitas a Blavatsky, perguntaram a Hübschleiden a respeito de suas observações sobre o modo pelo qual Blavatsky havia escrito a doutrina secreta. Aqui está parte do que ele escreveu. Quando a visitei, Blavatsky, em outubro de 85, ela não tinha quase nenhum livro, talvez meia dúzia de volumes. Eu a vi escrevendo frases como se estivesse copiando de algo colocado diante dela, onde, no entanto, eu não podia ver nada. Ou seja, ele havia visto como Blavatsky escrevia. Mesmo assim,
Quando o relatório Hodgson foi publicado, aquele que eu mencionei, né, ele ficou confuso e teve dúvidas e aconteceu outra coisa. Depois de uma visita a Blavatsky em Würzburg, ele ficou assombrado ao encontrar as seguintes declarações precipitadas na sua cópia do relatório de Hodgson. Caso isto possa ser de alguma utilidade ao Dr. Ribschleiden, embora eu duvide disso, eu, humildemente abaixo-assinado Fakir, certifico que a doutrina secreta é ditada ao Parsika em parte por mim mesmo e em parte por meu irmão Kuthumi, mestre Moria. O casal Hermann e Toni Schmidchen morava em Londres e fazia parte da loja de Londres. Hermann Schmidchen era pintor de retratos e ele fez os retratos de Blavatsky e dos mestres Kuthumi e Moria. Aqui o retrato de Blavatsky e aqui de Kuthumi e de Moria. Sobre a história desses retratos, como surgiram, se pode ler em Old Diary Leaves, naquele livro de Olcott, que ele descreve exatamente como aconteceu tudo, e ele ficou triste com a divulgação desses retratos. Eles foram divulgados por Judge numa revista e por Hartmann num livro. Talvez não fosse a intenção de serem divulgados. Mas o fato é que hoje estão na internet. Franz Hartmann, o mais importante teósofo alemão, médico, terminou seus estudos nos Estados Unidos, conseguiu a nacionalidade americana, ele começou a estudar a cultura dos índios mexicanos e norte-americanos, a interessar-se por fenômenos parapsicológicos, religiões. Em 82 se tornou maçom, leu Isis Sem Véu e entrou numa loja teosófica de Nova Orleans. Aí ele entrou em contato com Olcott porque ele queria conhecer pessoalmente Blavatsky. Aí ele foi convidado para Adyar, onde ele chegou em dezembro de 83 e se converteu logo ao budismo. E pouco tempo depois também se tornou um colaborador muito próximo de Blavatsky e Olcott, e até mesmo diretor administrativo de Adyar, ou seja, da sede internacional da Sociedade Teosófica. Em fevereiro de 84, Olcott nomeou Hartmann e 6 outros teosofistas para o comitê de controle de Adyar, porque no dia seguinte ele e Blavatsky iam para a Europa. Aí depois, em 84, aconteceu o caso Coulomb. A senhora Coulomb, governante em Adyar, afirmou que Blavatsky havia pedido a seu marido para fazer alçapões ou portas falsas no quarto oculto, o que permitiria a Blavatsky colocar cartas como se fossem dos mestres. Aí Lane Fox, um outro teosofista, e Hartmann começaram a investigar. E Hartmann e Damodar Malavankar escreveram para Blavatsky, que estava em Paris. Blavatsky, em maio, mandou um telegrama autorizando Hartmann a ter a posse exclusiva de seu quarto e do quarto oculto, assim como a afastar os Coulomb. Em 25 de maio, o Sr. Coulomb disse em particular a Hartmann que havia recebido 10.000 rúpias para arruinar a Sociedade Teosófica. Um relato muito detalhado desse caso se encontra na internet, escrito por Marina César Sisson, o caso Coulomb. Como eu já disse, em 1895 ocorreu a cisão da ST e Hartmann achava que a ST na América estaria isenta dos problemas sofridos pela ST de Adyar e queria se ligar a ela. Quando 2 líderes dessa ST visitaram a Alemanha, então ele fundou a Sociedade Teosófica na Europa, entre parênteses, Alemanha. Depois ele saiu, fundou a Fraternidade Teosófica Internacional, cujo nome foi mudado para ST na Alemanha, que existe então até hoje. Ele teve contatos com muitas personalidades que se interessavam por esoterismo e ocultismo. Ele mesmo foi não somente teósofo, como maçom e também Rosa Cruz. Deu muitas palestras nos países de língua alemã e na Inglaterra. Foi excelente escritor
tanto em inglês quanto em alemão, conseguindo expressar ideias complicadas com simplicidade. Ele editou a revista Lotusblüten, ou seja, Flores de Lótus, durante 13 anos e escreveu a maioria dos artigos. Também foi tradutor do Bhagavad Gita, por exemplo, do Tao Te Ching, do inglês para o alemão. O último item seria Cartas dos Mestres para Teosofistas Alemães e Teosofistas Alemães mencionados nas cartas. Cartas dos Mestres para Teosofistas Alemães. A maioria se encontra nesse livro Cartas dos Mestres de Sabedoria. Hübbe-Schleiden recebeu 4 cartas. A primeira recebida quando ele e Olcott estavam viajando de trem na Alemanha, essa carta fala sobre discipulado em geral, mas também é dirigida a Hübben em particular, dizendo que ele já alcançou muito na área da filantropia, que seria o primeiro objetivo da ST. As outras cartas são de 85, após a publicação do relatório de Hodgson, onde, nessas 2 cartas, Kuthumi e Moria asseguram a Hübbe-Schleiden que a doutrina secreta era escrita a 3 mãos, por Blavatsky, Mestre Moria e Mestre Kuthumi. Na 4ª carta são dadas certas ordens de Hübbe-Schleiden. Não vou entrar em detalhes. Também Marie Gebhardt recebeu uma carta e Franz Hartmann recebeu uma em 84, quando houve esse caso Coulomb, onde Mestre Kuthumi dá explicações sobre a senhora Coulomb e instruções como ele, Hartmann, deveria agir. Por exemplo, ele diz: a senhora Coulomb é médium e, como tal, irresponsável por muitas coisas que possa dizer ou fazer. Uma segunda é sobre Damodar Balavankar e uma terceira onde Mestre Moria exorta Hartmann a agir sem demora no caso Coulomb. Teosofistas alemães mencionados nas cartas para Sinet, dos mestres para Sinet. Os originais dessas cartas se encontram na British Library, Biblioteca Britânica, em Londres. Aqui uma foto dessa biblioteca moderna. E aqui a foto da capa do volume 2 da edição em português. Cartas dos Mestres dos Mahatmas para a P. Sinet. Aí vários foram mencionados, não vou falar nada sobre eles, mas o mais importante é esse aqui. Sinet, Mestre Kuthumi a Sinet. Acredito que agora você, Sinet, esteja satisfeito com o meu retrato feito por Herr Schmidchen e igualmente insatisfeito com o que você tem. No entanto, todos são bons à sua maneira. Só que, enquanto os outros foram feitos por chelas, ou seja, discípulos, este último foi pintado com a mão de Moria na cabeça do artista e frequentemente em seu braço. Já antes, numa carta que se encontra nesse livro, Cartas dos Mestres de Sabedoria, o mestre Moria tinha escrito para Blavatsky: diga a Schmidchen que ele será auxiliado. Eu mesmo guiarei as mãos dele com o pincel para retrato de Kuthumi. Aqui mais uma vez o retrato de Kuthumi. E com isso eu termino. Muito obrigado.